Famílias em psicoterapia breve. O todo é maior que a soma das partes. Vem comigo que eu vou te explicar sobre esse assunto. Você conhece a máxima da Gestalt que o todo é maior que a soma das partes? Quando olhamos para uma família, isso se aplica muito bem, porque ali temos uma dinâmica grupal e temos seus membros com dinâmicas particulares. Existe o membro daquela família com toda a sua individualidade, mas existe um movimento que só se manifesta pela cooperação, inter-relação dos membros. Não é juntar as pessoas, isso seria a soma das partes. É o todo do que surge quando elas se entrelaçam. Mas na psicoterapia com famílias, o atendimento pode se iniciar somente com um membro da família, sendo necessária a participação de toda a família em alguns momentos, assim como uma terapia iniciada já com toda a família pode contemplar encontros individuais. O tratamento visa reparar, reajustar as disfunções do todo, dessa dinâmica interpessoal, preparando todos os membros para uma organização e funcionalidade mais adaptativas à realidade da família, respeitando e equilibrando as particularidades de cada um. A empatia do terapeuta familiar engloba observar a trajetória formativa dos entrelaçamentos e regras familiares, reconhecendo que existem crenças naquela família que surgiram porque foi necessário em algum momento. Por exemplo, uma doença, prejuízo financeiro, um acidente, podem ser situações que levaram a formular certas regras para a proteção e evitação de que aquilo não aconteça novamente, mas regras que, por outro lado, podem ser limitantes. Só que a apreensão é tão grande que impõem essas regras uns sobre os outros, gerando conflitos. E é importante essa contextualização empática de entender o que está por trás da regra, para viabilizar o confronto de padrões cristalizados que hoje estão gerando problemas. A regra que era para proteger, hoje desprotege, limita, gera sofrimento. O que acontece é a formação de um time, no final das contas, família e terapeuta. Juntos, vamos trabalhar para a família se revisar, libertar seus membros de abusos psicológicos, imposições injustas e reformular as dinâmicas que preferem manter daqui em diante, atualizando-se diante dos novos cenários que enfrentam ou que passam. Afinal, se o conflito de um indivíduo é determinado pela dinâmica familiar, não seria mesmo melhor se fosse tratado com a cooperação terapêutica de todos, em vez de isolar o problema da fonte? Porque existem problemas intergeracionais, há disfunções originadas genealogicamente. Em algum momento histórico geracional, algum membro pode ter rompido ou provocado mudanças que foram transmitidas como herança aos seguintes da linhagem. Muitos determinantes das psicopatologias intergeracionais nem serão conhecidas no processo clínico em virtude da inacessibilidade para a investigação. Mas pensemos em um exemplo. Uma mulher que foi traída várias vezes e enganada nos seus relacionamentos. Então conclui que o homem não presta. Essa conclusão, que reflete suas feridas emocionais e desgostos, é passada para sua filha. Ouve a mamãe, homem não presta. Essa filha, por sua vez, vive segundo essa crença e passa para a sua filha, que passa para frente, e estamos agora a 5 gerações de distância daquela mulher que foi traída e que concluiu originalmente a crença de que o homem não presta. Hoje, na 5ª geração, já nem sabemos mais a origem da crença de que homem não presta. Só sabemos que acreditamos nisso, faz parte da cultura familiar, isso guia nossas relações. Talvez esteja gerando relações com homens com pouca intimidade, com muitas reservas, paranoias, pouca abertura para a confiança. Talvez essa crença esteja subjugando os homens que fazem parte da família para mantê-los sob controle. Enfim, um exemplo de psicopatologia intergeracional. Como que carregamos pesos que nem são nossos, medos que nem são nossos. Comumente, os pacientes buscam um meio de defender sua individualidade contra a intromissão do sistema familiar. E geralmente, também há um paradoxo no pedido de ajuda da família ao terapeuta. Olha, você pode nos ajudar, mas não mexe muito não. Um conflito entre individuação e pertencimento. Por isso, o terapeuta orienta que cada um olhe para fora, ajude o outro a mudar e também mudando a si mesmo e relacionando-se de forma diferente e aberta, todos podem crescer mais harmoniosamente. Você não é um ser isolado, você é você e sua circunstância. Também existem conflitos que são silenciosos. Não há uma guerra declarada ou aberta. O sistema familiar é sabotado sutilmente, gradualmente, e também sabota, invisível ou indiretamente. Por exemplo, os membros passam a negociar menos, planejar pouco,
ocupam-se mais, depreciam-se indiretamente. Também existem narrativas que a família pode manter que coexistem em dissonância com conflitos pessoais, e o terapeuta amplifica essa dissonância que não se encaixa na narrativa. E a atenção migra do plano individual para o plano familiar. Parecia ser só uma questão de um dos membros, mas, na verdade, é do grupo inteiro. Então, pegue agora dois conceitos, o de papéis e o de fronteiras. Papéis são funções ou atitudes que os membros podem assumir. Talvez seja até esperado que o façam, mas fronteiras estabelecem os limites, o que não se deve fazer, o que é esperado que não se faça. E a família precisa ser dinâmica e clara na atualização de seus papéis e fronteiras. Por exemplo, os papéis que os pais exerciam quando o filho era criança precisam ser revistos agora que o filho é adolescente. Por outro lado, fronteiras também são necessárias, como em casos em que os pais não deveriam interferir nos conflitos entre os filhos adultos, nem os adolescentes desqualificarem seus pais ou interferirem no território conjugal deles, nem os avós se juntarem com os netos contra os pais ou cônjuges trazerem seus pais para a relação deles, sogros interferindo no casamento dos filhos. Precisa de fronteiras. Acontece a avaliação, reformulação e posicionamento de papéis e fronteiras para reparar alinhamentos, fusões entre os membros, cisões entre os membros ou coalizões entre os membros. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para seu aprendizado e até a próxima.